Salve, salve! Começando mais um Agora que São Elas. O tema de hoje está muito legal porque a gente vai falar o seguinte: será que nós somos santos? Você conhece alguém que não faz nada de errado? Que você olha e fala, meu Deus do céu, mas essa pessoa é perfeita! Você conhece? Então aqui a gente não conhece não, mas daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre isso. Voltando aqui, meninas, bom, né? Tem uma frase que diz: a única vez que eu estava errada é quando eu achei que eu estava errada. Como vocês lidam com a imperfeição? Né? Porque eu acredito que hoje a internet, né, tá trazendo santos, todos os santos, né? A gente olha para a pessoa e fala: meu Deus do céu, essa pessoa não faz nada de errado. É possível? Não. Não. Eu penso o seguinte, é engraçado, né? Quando a gente fala de certo e errado, quando eu tinha, 10, 9 anos de idade, eu sempre escrevi, e eu escrevi um poema falando justamente sobre isso, né? Sobre certo e errado. Porque, assim, é muito subjetivo, muitas coisas, né? Tirando aquilo que você agrida diretamente ao outro, que você transgrida alguma regra de convívio, de coletivo. Outras questões, né, como você se comporta, como você se veste, é subjetivo. E é impossível, né, a gente seguir uma linha reta o tempo todo, né? Porque, assim, antes de tudo, nós somos humanos. Enquanto humanos, a gente fala palavrão, tem dia que a gente está mais mal-humorada, enfim, tem dia que a gente age como a criança, né? A gente já falou isso em alguns programas, enfim. É impossível estar o tempo todo numa linha de perfeição. Isso não existe. Para mim, olhar para esse nosso lado bom é bem fácil. Olhar para a nossa parte ruinzinha é bem difícil. Principalmente, não tem jeito, eu vou para a criança de novo. Quando nós somos crianças, vamos imaginar que nós temos um irmãozinho que nasceu. Quando ele nasce, a mãe diz assim: você não pode pôr o dedo no olho do teu irmão, você não pode derrubar ele da cama. Quando, na verdade, a criança está querendo que aquele bebê vá para o inferno, saia dali e não ocupe o meu lugar. Só que para olhar para esse irmãozinho e ser aceita pela mamãe e pelo papai, eu preciso fazer de conta que está tudo bem, que eu sou pura luz e que eu não tenho vontade de matá-lo naquele momento. Isso é o que nós carregamos, que é o que a gente chama de efeito sombra. Nós passamos a nossa vida, ou boa parte dela, negando os nossos impulsos, a nossa raiva, a nossa sombra, colocamos ela embaixo do tapete, esperando que ninguém nunca levante esse tapete. Só que eu acho que, ultimamente, tudo tem sido tão quântico, as coisas têm saído do armário tão rápido, que quando você percebe, todo mundo já percebeu, já descobriu aquilo que você escondeu a vida inteira. Então, essa pessoa boazinha, essa pessoa santificada, cada vez mais ela está fadada ao fracasso, porque nós somos luz e nós também temos muitos aspectos sombrios. E o Jung, ele dizia que é muito fácil ser bonzinho, o difícil é ser inteiro. E para ser inteiro, eu preciso olhar. Eu sou luz e sombra, eu sou boazinho, mas não pisa no meu calo, porque você vai ver o outro lado e você não vai gostar muito. Exatamente. Eu também separei esse conceito de luz e sombra do Jung, porque quando ele fala o seguinte, né, que a mesma proporção, e até fiz um post ontem falando sobre isso, do boazinha. Então, essa mesma proporção que você é boazinha, é por isso até que você, às vezes, fica indignado. Nossa, mas eu fiz tanto pelaquela pessoa, e aí você fica com aquele sentimento pesado. Por quê? Aquela mesma proporção da bondade é a mesma proporção da sombra. E aí a sombra a gente vai falar daquilo que você não gosta, que você não quer muito que o outro veja. Então, se te incomoda muito essa questão do boazinha, tem outro lado aí também. Acho que verdade. E acho que tem uma coisa que as pessoas, elas são espelhos, né? O que me incomoda no outro é porque eu tenho igual e não reconheço, né?
Essa é verdade, essa questão da natureza humana, né? A gente precisa aceitar que nós temos os dois lados, né? Às vezes a gente se enxerga como a opressora, né? A gente acusa o outro, mas não se enxerga como a opressora. E quando alguém fala isso para você, você se assusta. Ué, claro, tá aqui dentro. Agora precisa da consciência, né? Se eu não tenho a consciência, aí a outra questão, que acontece muito hoje em dia, que foi o que a Kátia iniciou falando, é a questão das redes sociais. Eu exponho só o que me convém. Eu só exponho a bondade. Estão rotulando de forma errada a bondade com santidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bondade e maldade, gente, é natureza do ser humano. E eu vou dizer que a maldade ela vem em primeiro lugar. Quando alguém te faz uma ofensa, a primeira coisa que você vem é xingar, né? Ah, não posso, né? Porque é minha mãe, é meu irmão, né? Não posso. Então, a primeira coisa que eu faço é a natureza do ser humano que vem à tona e, se eu deixar, me domina. E você acaba tratando essa bondade como algo que é anormal também, né? Nas redes sociais, as pessoas são santificadas, glorificadas por ter ajudado outra pessoa, sendo que isso é o normal, né? Servir, esse é o nosso propósito. Faz parte do ser humano, né? Nós somos entes sociais, né? Uma questão importante é que nas redes sociais nós não somos agentes, nós somos avatares. A gente tem uma certa até orientação dos nossos orientadores de marketing. Qual é a imagem que você vai pôr, de que jeito que você vai pôr, que tipo de coisa você vai falar. Mas a verdade, a possibilidade de ser inteiro, como a Eunice falou, essa união de luz e sombra, essa é a nossa realidade, né? Não existe luz sem sombra. Aliás, é interessante assim, ó, se você tiver luz e que não tem sombra nenhuma, é porque ela não bateu em nada. Ela atravessou. Então você não existe. Essa é uma questão, e eu né? acredito que o interessante é saber lidar com os dois lados, né? Inclusive para que você possa sobreviver. Eu acho que é uma questão de sobrevivência também, você entender qual é o teu lado ruim. O que eu tenho feito ultimamente, porque o meu lado ruim é realmente muito ruim, é procurado pessoas que tirem de mim o meu lado bom, que não alimentem a boa e velha história, né, do lobo mau e do lobo bom, né, que não alimente o meu lobo mau, porque se alimentar vai ser complicado, né? Então, a gente tem que saber lidar com essas duas coisas. E tem uma galera aqui que lida também com as duas coisas. Lidam com as câmeras, né, do lado de cá e lidam com vocês aí desse lado, que são a galera que faz o quadro aqui. Então, vamos lá chamá-los. Emerson Wan, que fala sobre você pode ser rica. Logo em seguida, a gente vai trazer o irmão dele, isso mesmo, que é o Ângelo Wan, falando do Você S.A. E, por fim, o Quarteiro Martins, falando de empreendedorismo direcional, né, a mudança de realidade. Olá, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Emerson Wan e há 10 anos eu ajudo pessoas a encontrarem o caminho da liberdade financeira. Eu faço esse trabalho porque acredito que todo mundo nasce com potencial para ser rico. Mas tem uma coisa que impede o enriquecimento. É preciso livrar-se das dívidas. Gente, dívida é um problema no nosso país. Uma pesquisa recente mostrou que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Por isso, eu imagino que muita gente adoraria saber como se livrar das dívidas para sempre. Então, atenção a 5 pontos essenciais. O primeiro é ter clareza total de onde está indo o dinheiro. Você precisa conhecer o valor total das suas dívidas. Liste todos os débitos acumulados até o momento. Assim, você consegue identificar quanto deve no total e quanto essa dívida compromete seu orçamento mensal. Se você tem mais de uma dívida, recomendo dar prioridade ao pagamento das menores para você ter a sensação de vitória e se motivar. Negocie as maiores dívidas, as que possuem a maior taxa de juros, como é o caso do cartão de crédito e do cheque especial. O segundo ponto é definir uma meta mensal de economia para conseguir pagar a dívida e cortar gastos para cumpri-la. Faça uma autoavaliação. É muito possível que você encontre gastos que podem ser evitados nesse período de maior dificuldade. Minha dica é: corte os gastos recorrentes. Quando economizar se torna um hábito, a possibilidade de retornar ao endividamento fica muito menor. O terceiro ponto é negociar com os credores. Defina um limite de quanto você pode destinar ao pagamento dos débitos. Entre em contato com os credores e peça uma proposta de pagamento dessa dívida em condições melhores e de acordo com sua capacidade de pagamento. O
Quarto passo é trocar dívidas caras por mais baratas. Se a negociação com as empresas credoras não evoluir, você pode partir para a portabilidade de crédito. Ou seja, procure por alguma instituição financeira que ofereça melhores condições de pagamento e transfira a dívida. Com uma boa pesquisa na internet, você descobre quais são as empresas que oferecem empréstimos com juros mais baixos. Quinto passo, melhore sua educação financeira. Uma das principais formas de livrar-se das dívidas para sempre é ter o conhecimento necessário para evitá-las. Você gostaria de sugerir novos temas? Fala comigo lá no Instagram. Lá eu compartilho estratégias para que você possa ter prosperidade financeira e ter a vida que você quer, sem dívidas e com muita informação. Só assim você pode ser rica. Eu queria abordar um conceito que talvez vocês nunca tenham ouvido, que é a definição de empresa. Empresa é um fenômeno linguístico constituído de conversações específicas que causam uma rede estável de acordos e de compromissos. A empresa é uma conversa criada pelo seu fundador que se propaga e se perpetua pelos corredores no mercado, formando a chamada cultura empresarial, do qual os colaboradores e clientes acreditam. Vamos pegar um exemplo, tá, de uma pessoa chamada José da Silva, baseado na mesma explicação que eu dei de empresa agora há pouco. Então, José da Silva é um fenômeno linguístico constituído de conversações específicas com ele mesmo, com o próprio José, que causa uma rede estável de acordos e compromissos com ele mesmo, com José. José da Silva é uma grande conversa criada por ele mesmo, pelo próprio José, que se propaga e se perpetua em sua casa, em seu ambiente de trabalho, no clube, na escola, onde ele estiver, formando uma cultura dele mesmo, chamado José da Silva, da qual seus familiares, amigos, parentes, colegas de trabalho, seus clientes e vizinhos acreditam. Então vocês entenderam que o conceito de empresa, do modo empresarial, de negócios, aplicado à vida pessoal. Olá, eu sou o Quarteiro Martim da Blunker Consultoria e a gente aqui feliz de estar participando da 16ª temporada do Agora Que São Elas. Hoje eu quero contar uma história para vocês sobre um caso real de como as questões sistêmicas podem atrapalhar um negócio. Imaginem uma empresa que tinha 40 anos de vida. Então, para chegar lá em 40 anos, muito trabalho, muito esforço, muito resultado. Né? Ninguém consegue chegar a 40 anos sem resultado. E esse empreendimento sobreviveu. Né? O empreendedor tinha vários filhos, teve mais de um casamento, ele ganhou dinheiro, ficou multimilionário, né? Como a gente costuma dizer. Teve muito sucesso financeiro e muito sucesso no seu negócio. Um empreendimento que ajudou muita gente, as pessoas da família e obviamente todos que trabalharam direto ou indiretamente nesta empresa. Mas a questão aí é o seguinte, esse negócio, mesmo indo muito bem, um dia sofreu um trauma. E esse trauma qual foi? O fundador faltou, o fundador deixou de estar entre nós e passou a administração, né, para os filhos, de forma completamente desordenada. Não que ele quisesse desta forma, mas já estava dessa forma. E quando a gente foi chamado a fazer um trabalho, fizemos uma análise e resumidamente identificamos algumas questões que na prática representam vilipendiar as questões das dinâmicas sistêmicas, as questões sistêmicas que interferem nos negócios. Então, lembre das 3 leis sistêmicas, lei do pertencimento, da ordem de chegada e do dar e receber. Então, todas essas leis estavam vilipendiadas. Resumindo essa história, obviamente a gente pode continuar esse papo nas redes sociais, mas a questão era o seguinte, você imagina que o filho mais velho não pôde assumir o negócio porque ele já tinha um negócio em paralelo e obviamente os irmãos não gostavam disso. Então quando o papai faleceu, ele não pôde assumir e isso deu briga, acho que continua dando briga até hoje. Não é? Então já tinha um problema aí de dar e receber. E teve um problema de exclusão. E ao mesmo tempo tinha um problema de hierarquia, porque ela não foi respeitada, ele era o mais velho, deveria ter assumido a empresa. Isto não aconteceu. Além disso, o que aconteceu com a empresa foi que as pessoas que estavam lá trouxeram, né, uma das sócias trouxe o seu marido
para assumir a gerência geral do negócio. E essa gerência geral do negócio era acima das herdeiras, dos herdeiros que estavam lá. O que aconteceu foi que realmente isso inverteu e criou problemas seríssimos no negócio. Então, em questão de pouco tempo, o negócio simplesmente foi por água abaixo. Então, todas essas questões sistêmicas estavam envolvidas nesse negócio e, embora a gente tenha avisado as pessoas, o nosso trabalho ainda estava no começo, naquela época, mas assim, embora a gente tivesse avisado, conversado abertamente com todos os sócios possíveis, eles não puderam entender, não é? A gente tem que respeitar que eles tinham uma opinião diferente, mas o fato é que hoje essa empresa está simplesmente terminada. Então, para saber mais sobre essa história e sobre outras, dá um clique no QR Code e vamos continuar tocando esse assunto nas redes sociais. Um grande abraço e vejo vocês na próxima semana. Obrigada, meninos. Está bem bacana o que vocês estão trazendo para a gente aqui. Vamos falar dos nossos defeitos, né? O quanto a gente consegue reconhecer que tem um defeito, né? E mais do que isso, que a gente precisa tratar este defeito, porque eu acho que são 2 pontos diferentes, né? Você sabe que eu tenho alguns grupos, eu pertenço a alguns grupos, e diante desses grupos, chegou um momento da minha vida que eu falava, gente, as pessoas têm uma imagem da Eunice quase santa. Eu falei, mas essa santidade eu sei que eu não tenho. Mas essa era a imagem, esse era o avatar, como disse a Rita, esse era o avatar que eu construí em algum momento e eu não sei onde foi que eu me perdi por aí. Porém, quando isso vem, ele vem com um monte de projeção, um monte de expectativas de que você não pode pisar na bola em um momento sequer. E quando eu percebi aquilo, eu falei, isso é pesado demais para mim. Que é o que carrega os nossos políticos, os jogadores de futebol, muitos dos nossos Cortella, enfim, todas essas pessoas que estão no auge, a gente olha para eles e projeta muitas coisas, e eles é como se olhássemos para eles e eles não tivessem a humanidade neste momento. E quando eu percebi, eu falei, gente, eu estou muito longe dessa perfeição toda, eu comecei a falar palavrão. E aí as pessoas começaram a olhar e falar, você, Eunice? Eu falava, gente, eu falo palavrão porque eu sou humana. E às vezes eu soltava uns bem grandes, sabe? E as pessoas ficavam me olhando. Hoje, elas já me trazem para o normal. E eu falo, gente, eu vou no banheiro, eu faço xixi, eu faço cocô, eu sou normal, eu falo palavrão. E trazer isso para a humanidade, olhar que eu sou um ser humano que pisa na bola, que tem sua luz e que tem sua sombra, isso me tira um peso, porque eu não preciso ser boazinha o tempo todo. Se eu olhar para você e você fizer algo que eu não goste, eu não vou ter problema nenhum em dizer para você, olha, eu não gostei do que você fez, sem que isso seja algo, nossa, a Eunice fazendo isso. Hoje eu falo para as pessoas o quanto aquilo me incomodou ou o quanto me incomoda determinadas coisas que elas fazem, porém, eu percebo que hoje elas aceitam muito mais o que eu falo de uma forma amorosa, porque eu falo com a verdade. Olha, Eunice, tem uma história que eu estou acompanhando de uma mãe com uma criança pequena que apanha na escola. E qual é a orientação para essa criança dentro de casa? Você não pode bater. Você não pode bater. Qual é a minha orientação para essa criança? Ó, tudo bem, gente, acredita aqui na experiência. Bate mesmo, tá? Quando meter a mão em você, bate, você não tem que apanhar de menores. Vai lá, um tapa que você dê, você nunca mais apanha. Agora, por que acontece isso? Por que os próprios pais não podem orientar para essa criança se defender? Se defender. Raiva é um sentimento de defesa. Agora, se for uma super raiva, se for uma coisa fora do prumo, fora de uma história em que ela é pertinente, sim, aí é uma outra história. Agora, a gente está educado de um jeito que, para ser santo, você não pode sentir raiva, você não pode ficar bravo, você não pode soltar pum, não sei mais o quê. Não né? pode falar não para as pessoas, pois né? É. Porque existe também a síndrome da boazinha e após muita terapia fui diagnosticada. Talvez por medo de ser julgada, né? Você não consegue ali impor limites para as outras pessoas, e isso é muito ruim também. E mesmo porque se você só diz sim para o outro, você tem um monte de dedos voltados para você dizendo não para você. Então, ser boazinha 24 horas é bem difícil. E tem uma questão. Quando a gente começa a adaptar muito a nossa personalidade, a gente sai da nossa essência, né? Tem uma outra questão.
a gente abandona a nossa essência. E isso gera muito estresse, né? Então, por exemplo, trazendo um pouco para análises comportamentais, né, que eu trabalho. A gente faz essa análise, né, através de alguns assessments específicos para ver o quanto que a pessoa tem um comportamento ali natural, quanto que está adaptável. Um exemplo é o DISC. Quanto maior o distanciamento, maior é o estresse. Então, mais a inteligência emocional a gente precisa desenvolver. Trazendo isso para a nossa realidade, né? A gente tem que parar e se perguntar, né? O quanto que eu estou me adaptando, né? O quanto que eu estou fazendo isso para agradar o outro, né? O quanto que isso está me doendo. Porque se eu não tomar cuidado, eu acabo me perdendo de quem eu sou. Sim. E aí, isso pode virar uma doença, enfim, algo muito pior com o tempo. Eu acho que até um pouquinho mais grave. A mesma sociedade que rotula e exige uma bondade, uma santidade das pessoas é a mesma sociedade que acusa e mata. Que julga, né? Eu acho bonita a prostituta, mas não, mas vamos levar ela para a cruz. Crucifica ela. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses rótulos de santidade, né? Porque até coloca a pessoa distancia ela da realidade, né? Que é o que acontece com as redes sociais. Não, eu não posso. E o medo, né, de falar que eu errei, eu fui ruim mesmo, eu bati, né? Reconhecer para que eu possa reprogramar, trabalhar isso e me desenvolver, né? Você sabe que aconteceu comigo um evento agora, recentemente, e uma pessoa ela estava se recusando a me pagar, mesmo depois que eu tinha entregue, ela já tinha avaliado que tinha sido sensacional a mentoria, enfim. E aí a última desculpa que ela deu, que não ia me pagar, ela disse, mas a sua condição financeira não precisa disso. Aí eu falei, mas como assim? Né? E usou isso contra mim. E naquele momento, eu estava quase que dissuadida a dizer, tá bom, veio o meu ego. Né? Falei, não, pegou. Aí eu falei, não, dessa vez eu vou enfrentar. Doeu, não foi fácil, doeu, porque eu bati o pé. Falei, não, quantas vezes você quer? 20? Você pode pagar 20 vezes, 20 anos, mas você vai me pagar até o último centavo, porque afinal de contas eu te entreguei e você me avaliou e na avaliação você disse que foi sensacional. Então não tem motivos para você não me pagar, seja eu quem for, tenha eu a condição financeira que estiver, isso não é argumento. Mas, gente, vocês não têm noção quantas noites de sono e quantas lágrimas roladas vieram depois disso, porque foi muito difícil. E tem uma coisa que a gente vai arrastando, né? Esse tipo de situação, se você não resolve, não se posiciona, você vai arrastando que nem toco, né? Enxurrada, que vai pegando todas as coisas, e vão vindo outras situações assim, como diz a Eunice, lição que você não passou a lição de casa, você repete, e vai enganchando outras pessoas assim, e você acaba pensando que isso é a vida. E não é. Implode, né? Assim, você está trazendo uma questão muito importante, porque assim, se a gente não coloca para fora da forma que a gente acredita que é coerente, isso pode virar uma implosão emocional. E aí, muitas vezes a gente nem percebe lá na frente se estoura ou não, e eu vou dizer para vocês quantas vezes eu fiz isso e recuei, né? Então, é autossabotagem, né? Sem dúvida, né? Na verdade, a gente vai chegar uma hora que você vai colocar isso para fora. A gente pode pegar como referência a questão do empoderamento feminino, né? Por que hoje as mulheres acabaram se perdendo, né? Inclusive, esse é até o tema que eu estou escrevendo no livro Quais de Mim Você Procura. Porque por muito tempo na minha história, então hoje as mulheres olham e falam, nossa, Eli, como você é feminina. Mas, por muitos anos, eu fui muito uma mulher que na psicologia a gente fala da mulher que manda, a pintuda, né? Que é aquela que manda, faz, acontece. Então, eu ganhei o meu filho, eu virei mestre de obra, eu estava no puerpério, mestre de obra, me mudei para casa da minha mãe e estava fazendo o meu TCC. E o tema do meu TCC era aonde você se perdeu de você mesma. Então, quer dizer, essa mulher que antes tinha esse papel da boa moça, recatada, do lar, só aquela mãe que criava os filhos, ela sai dessa submissão e já fala assim, chega, basta.
agora eu dou as ordens. E aí você sai de um extremo e vai para o outro e se perde E do nunca mesmo é bom, jeito. né? Porque Exato. os extremos também não ajudam. Vamos falar do pessoal que tem quadro aqui com a gente. Tá todo mundo adorando. Gente, estou adorando os e-mails que estou recebendo, falando dos novos quadros, falando da gente aqui, como tá gostoso de assistir. Então vamos lá. Eu quero chamar agora com vocês Maria Teles, falando sobre imagem empreendedora. Logo em seguida, a doutora Silvia Hernandes Mendes, o seu direito de saber. E, por fim, Yara Souza, menos drama e mais ação. Imagem pessoal e comunicação. Eu sou Maria Teles, sou consultora de imagem e hoje nós vamos entender a relação da nossa imagem pessoal com a nossa comunicação. Que a nossa imagem comunica, isso nós já sabemos. Mas até onde vai essa comunicação? Estudos mostram que 93% da nossa comunicação inicial, ela é não verbal. Sabe aquela máxima que as pessoas falam que a primeira impressão é a que fica? Pois é, ela é verdadeira. A primeira impressão é captada de maneira inconsciente e nós, nos primeiros segundos, nós temos a impressão das pessoas, assim como causamos impressão nas pessoas também. E ela é muito importante, porque se não passarmos uma boa primeira impressão, nunca mais teremos a oportunidade de fazer isso. Um outro fator importante é que demoramos em média 6 meses para dissolver uma má impressão causada, e isso se nos esforçarmos bastante. Há quem diga que se causarmos uma primeira má impressão, ela nunca se dissolverá, porque o nosso interlocutor ele vai guardar isso no subconsciente e no nosso primeiro deslize, essa má impressão voltará à tona. Num primeiro momento, as pessoas se conectam com a nossa aparência, mas em seguida, a nossa postura também é importante, porque se tivermos uma postura de distanciamento, essa conexão vai ficar muito mais desafiadora. Se pararmos para pensar, são 93% somados os 55% da nossa estética e 38% da nossa postura. Vamos falar dos 55% que corresponde à estética. Gente, é muita coisa para ser desprezado. E esses 55% correspondem à maneira como nós nos vestimos, ao nosso cabelo, à nossa maquiagem, aos acessórios que nós usamos, até o nosso perfume conta. Porque aquele perfume que a gente acha maravilhoso, para os outros pode não ser tão maravilhoso assim. Então, cuidado com isso. Seja sempre discreto, inclusive no perfume que você usa. Quanto aos 38% que corresponde ao nosso comportamento, tem a ver com a nossa postura, com a tonalidade da nossa voz, quanto nós somos gentis ou não, tudo isso vai contar na primeira impressão. Mas quando falamos de imagem pessoal e primeira impressão, a gente precisa completar a pizza, porque os 7% também contam. O que a gente vai falar também conta. Então esteja preparado dentro do assunto que você se propõe, para que você faça tudo isso funcionar de maneira muito harmoniosa e que passe a mensagem que você realmente deseja passar com muita credibilidade. Quando você consegue fazer isso, você vai ter uma comunicação muito mais assertiva e muito mais credibilizada. Eu espero que vocês tenham gostado, estejam comigo nas minhas redes sociais, sugerindo temas para o nosso próximo encontro. Eu te espero lá e um grande abraço. Olá, eu sou a Silvia Hernandes Mendes, advogada, atuante em direito imobiliário, e hoje este episódio é sobre a permuta de imóveis. Vamos falar do que se trata, como funciona, quais impostos incidem e precauções. A permuta de imóveis nada mais é do que a troca de um bem por outro. Essa troca pode ocorrer sem nenhum pagamento extra, simplesmente trocando determinado imóvel por outro, ou pode ocorrer com alguma compensação financeira extra. Quando a permuta acontece entre os imóveis que não são do mesmo valor, poderá haver uma compensação em dinheiro, e nesse caso se chama permuta com torna. Essa torna se refere a uma quantia em dinheiro, que um dos proprietários do imóvel de menor valor dá ao outro que está trocando um imóvel de maior valor. A permuta de imóveis sem nenhum pagamento extra facilita a negociação de quem quer se mudar ou mesmo trocar um imóvel que não usa mais por outro e não possui reservas financeiras. No caso da permuta de imóveis que não sejam do mesmo valor, podem as partes pactuar que haverá a troca dos imóveis e mais um valor equivalente em dinheiro.
Nesse caso, o valor em dinheiro tem que ser sempre inferior ao valor do bem, senão deixa de ser considerado contrato de permuta. A permuta, assim como a compra e venda, deve ser formalizada por escritura pública registrada em cartório. As vantagens desse tipo de negociação é que você não precisa dispor de dinheiro para trocar de imóvel e não se sujeita à incidência de imposto de renda. Isto, claro, desde que não haja torno em dinheiro. Como desvantagens do negócio, vejo a falta de opções em encontrar quem queira exatamente o seu imóvel e que você goste do imóvel da outra pessoa. É um pouco mais difícil esse encontro, mas costuma acontecer. Assim como na compra e venda, para você fazer a permuta do seu imóvel por outro, é importante que analise a documentação imobiliária para que você faça um bom negócio e não tenha arrependimentos posteriores. Fico por aqui e até a semana que vem. Olá, eu sou Yara Souza e esse é o meu quadro Menos Drama, Mais Ação. Eu quero impulsionar você a alcançar os seus objetivos. O quanto você tem deixado de fazer algo por causa dos seus dramas, o quanto você tem responsabilizado o outro e não você por não alcançar um determinado objetivo. Esse tema, ele é inclusive o nome do meu livro, porque faz parte da minha vida. Quando eu tive drama, eu deixei de crescer. Quando eu tive ações, foi o momento que eu tive o crescimento mais exponencial dentro de toda a minha carreira. Por isso que esse tema, essa frase, ela faz parte da minha vida. Quando o drama domina as suas ações, quando o drama é responsável por fazer com que você paralise. Porque quando você está em drama, você não está crescendo. Você está paralisada. Quando você está de frente de qualquer problema, circunstância, qualquer dificuldade da vida, seja financeira, empresarial, com filhos, com a família, e você foca ali sempre no problema, todo momento você está conversando sobre o problema. Se você vai conversar com você mesmo, você se pega pensando no problema, na dificuldade. O seu cérebro, ele deixa de fazer as conexões necessárias para que você busque a solução. A gente às vezes não sabe, mas o nosso inconsciente, ele tem uma carga poderosa. Tudo que a gente passou, vivenciou na vida, tá lá. E muitas das vezes a gente fica só no nosso consciente, tentando focar naquele problema que a gente está enfrentando e deixa de focar na solução. Lembre-se sempre, na sua vida você tem um ângulo de 360 graus. Deixa de focar só ali 10 graus. Às vezes a gente está com a visão assim, ó. Abre, amplia, lista as ações necessárias para você alcançar o seu objetivo e com certeza o resultado será incrível. Te vejo em breve. Voltando aqui, olha, gente, hoje eu vim monocromática, tive coragem. Sabia que eu não usava? Eu achava que, de repente, uma cor só ia me deixar mais gorda, né? E que engraçado que não. Eu fui elogiada aqui por todo mundo. Olha que legal. Linda. Isso acontece com a moda, com a Program Moda. Eu tô tão feliz, eu tô tão realizada, que eu acho que você, e de repente tem um pouquinho de quilo a mais, é isso aí, você também pode estar bonita, bem vestida, versátil, né? Monocromática e sim, fazendo sucesso. Então vai lá no site www.programmoda.com.br, né, e compre a sua peça. Você pode adquiri-la através da loja virtual. Agora, se você tem uma loja próxima, com certeza as meninas vão adorar te receber dentro da loja, que são lojas lindíssimas, né? 70 no Brasil. Então, você imagina quantas lojas? É isso aí, em 17 estados. Estou muito feliz. Obrigada, Program. Seguindo. Oportunidade é a palavra. O Agora é que são elas e a Dermari Dermocosméticos vem te trazer a oportunidade de ser uma representante. Isso mesmo, uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, trazendo tendências de inovação, construindo relacionamentos e levando beleza e saúde para dentro da casa das mulheres. Vai perder essa? Não, vem com a gente.
micelar para retirar a maquiagem. Porque os outros tipos de demaquilante, eles muitas vezes vão a álcool, e aí eu tinha uma certa irritação para tirar a maquiagem dos olhos, né? Depois que eu retirei a maquiagem com a água micelar, eu gosto de finalizar aplicando o óleo de rosa mosquita, que ele ajuda a hidratar a pele, ele é um grande regenerador da pele. E aí, meninas, voltando, né? A gente consegue reconhecer do que a gente se envergonha? Será que a gente já tem esse olhar de falar, eu fiz isso, que vergonha, errei de novo nisso? É fácil de enxergar ou não? Ou é difícil? Olha, fácil não é, mas sabe uma questão que pode ajudar? São as nossas sensações físicas. Então, porque quando você está... É o mecanismo do estresse. Então, quando você está sendo provocado, isso é para tudo na vida, ou é um desafio, ou uma ferida, porque quando você se sente desconfortável, você está voltando a alguma questão não elaborada. Então, sabe aquele, por exemplo, eu, na minha infância, quando meu pai ficava brigando comigo, eu sentia dor de barriga. E aí, nos meus primeiros anos no consultório de psicóloga, quando eu ia atender os pais das crianças... As amigas aqui sabem do que eu estou falando, porque os pais, quando vão numa consulta, não vai ali feliz da vida. Né? Então, e aí eu pegava aqueles pais que falavam, falou uma vez assim para mim, tá aí uma coisa que você vai ter que me provar. Então, é aquela coisa agressiva. E ali, eu com aquela carinha, igual essa carinha que tenho hoje aqui, ó, de bela, tranquila, mas ali dentro, gente, a minha barriga, eu tremendo. Então, quando eu fui trabalhando isto, e aí eu fui percebendo, olha, tá vendo? Aquela voz ofegante, eu já tô saindo do meu estado normal. Então, essas reações físicas mostram para você que, opa, é alguma coisa que eu tenho que trabalhar das minhas emoções. Interessante. Acho que um grande desafio é olhar quando vem algo que é visceral e você simplesmente respira, zenzice total, se põe lá aquela emoção, aquela raiva, aquela angústia, aquela coisa que é ruim, que está denso, você põe lá para o fundo do poço e volta na zen total, aquele rosto translúcido de puro anjo, e aqui dentro fica um vulcão em erupção, que ele vai detonar em algum lugar, normalmente é perto do parceiro, dos filhos. Sim. Na rua é muito fácil ser bonzinho ou ser boazinha, mas o vulcão em erupção aqui, quando nós não temos consciência dele, nós somos engolidos pela sombra. Né? Muito interessante isso que você trouxe, Anice, nesse momento. Por que nós somos menos tolerantes com quem amamos e mais tolerantes com quem não temos tanta intimidade? Tiramos a máscara, né? Talvez porque nós, com quem amamos, temos mais segurança. E aí nós nos comportamos de uma forma mais natural e menos adaptável. Porque é uma zona ali de conforto. Tipo, me ama apesar de, né? É uma zona segura e tal. E aí o que acontece, né? Muitas vezes eu já escutei muita gente falar assim, no trabalho eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra, com os amigos. Não, nós somos uma pessoa só. O que muda é o nosso comportamento, como a gente escolhe se comportar em cada um dos locais. Quando a gente tem muitos personagens, muitas máscaras, isso faz mal para a gente. Aí vem essa implosão das emoções. Para a gente poder ter uma vida mais leve, que é o que todo mundo busca, né? Uma vida mais leve, em equilíbrio, em paz, a gente precisa aprender a ser mais leal a quem nós somos, né? E viver uma forma mais coerente, com empatia, entendendo que tá tudo bem se eu errar, se eu falhar, porque antes de qualquer coisa eu sou humana. Queria só associar o empoderamento feminino, que a Cris falou, sim, está certíssimo. Às vezes a gente confunde o empoderamento com uma supermulher. Que eu faço tudo, né? E a sua pergunta, quando você é fácil reconhecer? Não é fácil reconhecer que eu erro, que eu sou uma pessoa má e que às vezes eu sou a opressora do outro, né? Inconsciente, consciente, mas que o empoderamento feminino, ele dá à mulher a condição dela entender que ela tem limites.
e que ela pode parar. E que ela pode, sim, recalcular a rota, refazer, né, a história, o caminho, para poder ser quem ela é. A gente coloca uma máscara, que vocês falaram muito bem, né? A gente coloca uma máscara para agradar sempre o outro, o externo, né? Não, ela vai falar que eu sou boazinha, síndrome da boazinha, né? E a gente romantiza muito, né, essa questão da mulher guerreira, né? A mulher maravilha. Não existe mulher maravilha, né? As pessoas às vezes me perguntam como você dá conta, como você consegue ser professora, advogada, mãe, dona de casa, esposa, enfim, filha. Gente, eu não dou conta de tudo, é impossível, né? Eu vou falhar, vou errar, às vezes não por má fé, mas enfim, porque é impossível ser perfeita, né? E é possível você também lidar com isso de uma forma positiva, né? Exato. Agora, deixa eu colocar uma coisa. Você fez 2 perguntas, Kátia. Como é que é sentir a vergonha, ou se a gente percebe a vergonha fácil, eu diria assim, que sentir a vergonha, você fica vermelho, você tropeça, né? Enfrentar a vergonha é outra história, né? Então, eu acho que sentir o constrangimento que vem, ou aquela ferida no ego, caraca, eu fiz isso, né? Como é que eu deixei isso escapar? Eu acho que isso pode rolar. Enfrentar isso é outra história. E aí, a outra coisa que você falou, por que dentro de casa a gente pode soltar melhor as frangas? Eu vou pôr uma hipótese contrária à sua. Às vezes porque a gente tem a relação como nada vai ferir essa relação. Verdade. Eu posso atropelar de boa, entendeu? A expressão em inglês é take it for granted, né? Tá ganho mesmo, não preciso respeitar. A pessoa que tem que se virar já é minha esposa, ou já é meu marido, já são meus filhos mesmo, vão ter que me aturar. Então, o respeito ali também tem que existir. E eu, assim, essa expressão adaptado, não é a questão adaptado, mas é amoroso e digno nas relações, apesar das próprias arestas, né? Pedindo desculpas depois, inclusive, legitimamente. Não é pedir desculpa porque eu já pedi dessa vez, já faço de novo porque eu já vou pedir desculpa de novo. Não, assim também não vale. É a questão do, mas eu sou assim, nasci assim. Tem que me aceitar assim. Nasci assim, né? Assim voltando para as redes sociais, acontece muito, né? Dos famosos, blogueiros, enfim, erram, as pessoas vão lá nos comentários julgar, apontar o dedo, e aí, o que o artista, o blogueiro faz? Desculpas se você se sentiu ofendido ali. Ele não tá com vergonha pelo erro que ele fez, ou nem tá sentindo que errou, né? Ele só tá ali tentando amenizar a situação e aquela responsabilidade dele ali digital, né? Responsabilidade social pelo que ele fala na mídia. Sabe que vem muito com essa ideia, né? Eu sempre quis muito pro BBB, fiz muita campanha, mandei vídeo pro Boninho, as meninas todas, minhas palestras todas, elas gritavam, Boninho, leva a Kátia pro BBB, porque eu tenho vontade mesmo, adoro comportamento humano, eu assisto reality show, tenho vergonha de falar, tá tudo certo. E aí a minha assessora virou para mim e falou, Kátia, não vá, porque o BBB vai fazer você perder a reputação, né? E aí a gente vai ter que te pôr na fazenda para que você recupere a reputação, né? E é bem isso, né? Eu que assisto e gosto muito de reality, não só no Brasil, mas assisto reality do mundo inteiro, de todos os tipos e formas, né? O ser humano é isso. Ele chega num dado momento que pode dizer combinado, tem script, o escambau. Você não consegue mentir e fingir sem ser quem você não é, né? E num dado momento que tem alguma coisa envolvida, dinheiro, prêmio, você vai mostrar quem você é e vai passar por cima de quem for, dependendo da sua índole e da sua ética, né? É isso aí. Falando de outros programas, onde já se viu, vamos falar do nosso, das pessoas que nos apoiam aqui. A nossa querida Angela Marques, que nos maquia, nos deixa lindas de viver para apresentar o programa para vocês. A Jane Keller, né, da Jane Winnick. Isso, vai lá fazer teu cabelo, você vai ficar sensacional. Tenha certeza disso. Agora que você vai bater um papo, a Jane é excelente para bater papo, viu? Ela estuda muito e os papos dela são para lá de interessantes. E aí, juntando tudo isso, vem para a Best Live. A Best Live é um espaço onde você consegue fazer os seus eventos com os melhores equipamentos e vai ficar sensacional. Vem! Oi, tudo bem? Eu me chamo Jane, sou do Jane Unique e hoje eu vim aqui compartilhar e ao mesmo tempo fazer uma pergunta para vocês. Você está feliz com a imagem que você se olha no espelho ultimamente? Você sabe que essa imagem pode interferir em muitas coisas na nossa vida? Como você gostaria de ser vista? Como você se vê? O que é a beleza para você? A beleza
eu, do Jane Única, acreditamos que eu posso contribuir através das minhas mãos, fazendo um corte ideal que combine com o seu momento, com o seu estilo, com as suas linhas de expressão, a cor que combina com você. Tudo isso individual e único, porque para mim cada uma é única. Venha para o Jane Unique, será uma honra. Aqui é tratado todas vocês com muito amor e carinho, porque eu acredito na valorização da mulher e a autoimagem conta muito pra gente. Venha para o Jane Unique. me do my two-step. Nossos quadros. Quem não fala de felicidade, né? Quem não quer ser feliz? E a Fran Muraca faz isso com excelência aqui no quadro Ciência da Felicidade. Solange Franco, que está fazendo um sucesso falando sobre o que o direito tem a ver com a moda, né? E logo em seguida, Paulo Maier, meu amigo querido, um arquiteto sensacional, engenheiro, e ele está trazendo aí painel de arquitetura e negócios. Falando de performance e comportamento da cidadania, é possível pensar nesse conceito no nosso entorno. Por exemplo, no florescimento no trabalho. Como é a cultura organizacional da sua empresa? Já parou para pensar nisso? Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. As organizações se preocupavam apenas com desenvolvimento e treinamento, plano de carreira, condições físicas, segurança, jornada de trabalho e justiça. Acontece que pessoas precisam de pessoas, já dizia Davidoff. Portanto, as relações agradáveis com outros indivíduos também são uma fonte de felicidade no trabalho, Fischer disse em 2010. Por isso, cada vez mais as empresas têm se preocupado a motivar o colaborador e criar um ambiente de trabalho bacana. Pesquisadores da Universidade de Northwest, na África do Sul, investigaram a felicidade no ambiente profissional. Eles descobriram que a felicidade no trabalho está positivamente associada à performance e ao comportamento de cidadania organizacional. Isto é, as ações construtivas que os funcionários realizam, mesmo que elas não constem nas descrições de seus cargos. Em outras palavras, é tudo aquilo que as pessoas fazem sem que lhes sejam pedido, o que contribui decisivamente para resultados na empresa. Por outro lado, um baixo nível de felicidade no trabalho está ligado a uma maior insatisfação profissional. De forma geral, a felicidade no trabalho pode ser encontrada no seguinte ambiente: quando você faz parte de uma equipe motivada, contente e que sabe a hora de trabalhar duro e o momento que pode relaxar. Boa remuneração financeira, um bom líder que sabe motivar, reconhece o esforço e dá crédito às boas ideias. Condições boas de trabalho, boa saúde financeira da empresa, tudo isso conjuntamente leva a menos estresse, gerando satisfação pessoal e coletiva, através de propósito e sentido de vida. Bora ser feliz no trabalho? Esse é o quadro Ciência da Felicidade. Sou Fran Muraca e eu te espero na próxima semana. Até mais! Olá, eu sou a Solange Franco, advogada há mais de 17 anos e empresária no ramo de moda feminina. E esta é a minha coluna O que o direito tem a ver com a moda. Na semana passada eu comentei o perrengue que o João
fabricante de moda praia, está passando. Lembra? João não conseguiu entregar o pedido com a qualidade esperada e dentro do prazo estipulado no contrato firmado com o comprador, grande player do mercado. Embora João tenha proposto um desconto, o comprador não aceitou o pedido fora do prazo. Argumentou que adquiriu as peças de outro fornecedor, uma vez que João não honrou o prazo. E João perdeu a credibilidade e a chance de firmar uma parceria duradoura com um grande player de mercado. Teve prejuízos financeiros, arcou com o custo de produção das peças e da matéria-prima, teve despesas extras com o retrabalho. Desgaste emocional, além de ter um estoque enorme de moda praia, onde a venda é sazonal. Vocês conhecem algum empresário que já passou por situação similar? E como o João poderia ter evitado tudo isso? Em um primeiro momento, gerir melhor o seu processo de produção para atender a demanda. Ter contratado um advogado especialista com conhecimento na área jurídica e indústria da moda para analisar o contrato elaborado pelo comprador. Assim, algumas cláusulas poderiam ser revistas para que houvesse um equilíbrio entre as partes. João deveria contratar seus prestadores de serviços por meio de um contrato com cláusulas de proibição de repassar a produção das peças para outra empresa ou oficinas caseiras. Cláusulas com penalidade para cada dia de atraso, por exemplo, se o valor da mão de obra por peça é de R$30, a cada dia de atraso desconta-se R$1. Cláusulas prevendo retenção de pagamento no caso de peças produzidas com defeitos e outras cláusulas pertinentes para a proteção da negociação. Uma significativa parcela do empresariado costuma ver a consultoria jurídica como um custo desnecessário, como algo que pode deixar para depois. Ainda é uma questão cultural nesse país procurar o advogado quando o conflito se instala, mas a advocacia preventiva evita problemas e dissabores, acaba por encurtar o percurso para chegar a uma solução. Fica a dica! A semana que vem vamos falar dos influenciadores digitais, os queridinhos do momento. Espero você e até lá! Olá, estamos de volta com o painel de Arquitetura e Negócios. Vamos contribuir com a conversa dos Não Somos Santos, tema do programa de hoje, do Agora Que São Elas. E hoje nós sempre falamos de arquitetura, hoje vamos falar um pouco de negócios também. No caso de uma empresa, vale a pena para um empresário ter toda a empresa, correr todos os riscos para viver só do pró labore? Então vai ser empregado de alguém, vai ganhar do mesmo jeito, com muito menos risco. Então, se as empresas não tiverem lucro, qual é o sentido delas? O lucro torna o empresário um demônio ou torna ele um ser muito bem-sucedido? Essas são questões muito relevantes para os empresários. Eu vivo e convivo com pessoas que têm esse conflito. Eu mesmo já tive bastante desse conflito em mim. Hoje, eu acho que o lucro honesto, ético e dentro da possibilidade do mercado, porque não adianta você falar assim, eu vou ter 1000% de lucro e o mercado não te permitir vender o seu trabalho nessa condição. Mas se você puder ganhar, ter lucro na sua empresa, você vai investir, você vai gerir a sua empresa muito melhor, vai fazer ela crescer, porque com esse lucro você vai investir melhor, vai dar mais empregos e vai multiplicar o lucro de novo. Eu não acho o lucro como um tema a ser demoniado, como muitos outros empresários que eu convenço e convivo. O que você acha? Vamos interagir? Falem comigo nas redes sociais, sempre vai estar aqui embaixo, vão aparecer todas. Eu quero ouvir a sua opinião, mas da minha parte, o lucro ético e dentro do razoável, sem a exploração também de pessoas, de funcionários, né? Tem que ser tudo equilibrado, todo mundo tem que ganhar. Eu uso uma frase que me agrada demais, e há muitos anos eu falo que aonde todo mundo ganha, ninguém perde. Esse é o princípio que eu acho que deveria reger o mundo dos negócios. Todo mundo ganhando, todo mundo tendo a sua possibilidade de fazer o bem
com parte do lucro, mas também tendo para si muito do bem, para si, para sua família e para todo mundo que está nessa cadeia. Agradeço muito a sua atenção e gostaria muito da sua participação. Até a próxima semana. Nos vemos no próximo programa. Vamos terminar aqui e soltar os nossos monstros. Não somos santas. Vamos fazer diferente hoje? O que você acha que você tem que melhorar, Eli? Fala aí um defeito seu que você tem que melhorar. De ponta, sim. De ponta. A pergunta nas entrevistas de emprego que ninguém sabe responder, ou ninguém quer responder. Eu sou muito exigente. Tá. Vamos lá. Muita coisa, nossa. Mas assim, uma das principais, eu preciso ser mais paciente ali no dia a dia, com algumas questões. Legal, eu gostaria de procrastinar menos. E aí, Muniz, e o seu? Conta pra gente. Eu tô procurando aqui, não sei o que responder, porque são muitos, né? Ainda a gente precisa melhorar muitas coisas, estudar, enfim, desenvolver habilidades. E os defeitos não tem como esconder, né? Mas eu acho que eu preciso parar de me culpar e cobrar tanto, né? Aceitar que eu posso errar e tá tudo bem. Uau. Para mim, eu preciso ser mais organizada, porque eu sou muito bagunceira. As secretárias que o digam, eu sou bem bagunceira. Eu tento incorporar a ordem, mas quando eu vi, eu já fiz uma maloca, tá tudo fora de ordem. É algo que eu preciso aprender. Se alguém souber um método, eu estou aberta a aprender. É que a nossa bagunça é organizada, né? Quando eles arrumam, a gente perde tudo, né? Bom, eu também eu estou passando por um processo, faço terapia já há algum tempo, mas por um processo de rever alguns conceitos meus, inclusive de melhoria. E tem 2 que estão hoje, né, que eu preciso urgentemente, é uma exigência minha, né? Que é primeiro entender o tempo do outro. E assim, que tá relacionado à paciência, são 4 filhos em casa, né? E não só com os filhos, mas com os alunos, enfim, né? Entender o tempo do outro. E o outro está relacionado a cobrar o outro, às vezes até oprimir o outro. Estou falando de mulheres, tá? Porque eu trabalho muito com mulheres. Às vezes eu cobro demais, eu oprimo as mulheres porque eu não ouço por conta da minha escuta seletiva. Eu estudei muito, eu li muito, então eu criei um padrão, uma mentoria que eu desenvolvi e às vezes a minha escuta não está aberta. Uau! Faço das delas minhas, dos meus defeitos. Eu preciso realmente ouvir mais, né? E não selecionar o que já não serve mais para mim. E eu acho que descentralizar, né? Achar que só eu que faço bem feito e não devolver para o outro e deixar na mão do outro. Mas é isso aí. Semana que vem estaremos juntas, com defeito, sem defeito, de coração aberto para levar para você o nosso melhor. O melhor programa que a gente pode fazer, o melhor da TV brasileira, às 21 horas aqui na TV Aberta.